Fala galera, tudo bom? Vou falar de um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber, as pessoas trans têm muita curiosidade de saber como acontece, o que acontece com a família quando você se assume. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Minha transição e minha família. Vai! Primeira pessoa que eu contei mesmo, porque antes eu havia postado um texto no Facebook falando pra me tratar no masculino e tudo, explicando blá blá blá. Aquele texto que todo mundo faz quando começa a transição, exigindo respeito, que é o que as pessoas devem ter. Com pronome, com a forma de tratamento, o que perguntar, bom senso, não perguntar, enfim. E a partir daí já alguns familiares não precisou falar nada, foi a partir disso. Já começaram a me tratar no masculino, pronome certo, gênero certo, Adam, ok, perfeito. A primeira pessoa que eu contei, porque eu não sabia como contar para os pais, porque é difícil, foi para minha tia, minha madrinha. Conversei pelo WhatsApp, eu sei que não é a melhor forma de conversar é pessoalmente, mas eu tava muito ansioso, muito angustiado, eu sei que as pessoas sentem isso, quer contar, mas não sabe como contar, enfim. Contei, foi ótimo porque não teve nenhum preconceito de cara, não teve preconceito. Como ela não sabia muito bem o que era, porque não é todo mundo que sabe o que é a transição, o que é ser uma pessoa trans, o que vai acontecer. Então ela me pediu um tempo para pesquisar, saber tudo, porque as pessoas não sabem muito. E acho que isso é um dos grandes motivos do preconceito. O preconceito, de não saber e querer julgar e querer falar. Mas enfim, só não foi o caso aqui. Eu pedi uma ajuda para saber como contar para minha mãe. Eu fiquei enrolando muito tempo. Até que em novembro, quando era meu aniversário, eu fui para a cidade que eles moram, porque eu não moro na mesma cidade que eles. Eu queria muito contar pessoalmente e eu não consegui. Era meu aniversário, tava cheio de gente, eu queria conversar com minha mãe pessoalmente, não consegui. E também eu não consegui mesmo, assim. Mesmo tendo alguns momentos que dava pra falar, eu não consegui. E aí no final, antes de eu ir embora, eu falei que eu precisava conversar com minha mãe. E, claro, mãe sabe, ela também sabia que eu precisava conversar com ela. E aí eu falei que ia mandar um e-mail. Eu entrei no avião, eu peguei meu notebook e comecei a digitar o e-mail. E digitei tudo, porque eu tava muito ansioso, muito aflito. O primeiro e-mail, eu sei que, não sei se foi o primeiro ou o segundo, rolou uma troca de e-mails assim de informações. E eu sei que nessa primeira troca de e-mails eu expliquei tudo o que acontecia comigo, como eu me sentia, o que é ser uma pessoa trans, o que acontece, quais são os passos os próximos passos, assim, tipo de terapia e tudo. Mandei algumas matérias pra minha mãe que ajudou um pouco no início a esclarecer, porque às vezes o conhecimento de o que é ser trans e o que é uma pessoa trans é zero, porque não tem isso no convívio da pessoa. Então eu expliquei tudo pra minha mãe o que era, dentro do que eu também conseguia explicar o que eu tava sentindo, porque era um mix de sentimentos. Quem passa pela transição, no início da transição, é muito conturbado, muito conturbado. Então eu tentei explicar tudo que eu pude no primeiro e-mail, nessa primeira troca de e-mails. E acabou que minha mãe comentou com meu pai ficou sabendo e a partir daí a coisa não foi muito legal. No primeiro momento não tinha aceitação do meu pai, foi muito difícil. Eu acabei não indo mais visitá-los na cidade que eles moram. Eu não vou ficar falando a cidade pra não ficar expondo. Aí eu acabei não indo pra lá, eu fui pra lá no final do ano, que eu fui em novembro, no meu aniversário, e aí depois eu fui no final do ano passar Natal e Ano Novo. Não foi muito legal. Tava um clima muito ruim, eu tava desconfortável,
O meu pai não aceitou de cara, foi muito difícil nesse início, teve várias brigas, várias coisas, e eu acabei não indo visitá-los desde então. Até hoje é um pouco difícil, eu acho que as coisas estão caminhando, em relação ao meu pai as coisas estão caminhando, então uma dica que eu deixo pra vocês é tenham paciência e o tempo vai fazer o que o tempo tem que fazer. É um processo complicado, é complicado pra gente quando a gente se assume, porque as pessoas acham que a gente se assume a partir dali, mas não. Um tempo antes a gente já estava pensando nisso, já estava numa desconstrução interna enorme. Então não é do dia que a gente assume. Isso já vem, muito tempo. Posso dizer até anos. Porque eu fiquei um bom tempo, acho que foram 2 anos, pensando se era isso mesmo, se eu devia me assumir, se eu não devia. Enfim, é muito conturbado, então eu imagino que é difícil pra gente, deva ser difícil pra eles também. Bom, a história com meu pai ainda tá se resolvendo, eu também não vou falar muito pra não expor muito. Eu acho que o tempo vai ajudar, legal, e é isso. Agora em relação à minha mãe, o que aconteceu? Eu converso mais com a minha mãe, então a gente tem uma relação boa. Começou depois voltando pra troca de e-mails e tal, aí a gente conversou, e aí a minha mãe estava um pouco aflita, não sabia muito bem lidar com a situação, e o meu pai não estava muito feliz de lá, e eu também não estava muito feliz daqui, e ficava essa, sabe, tudo em cima, assim, tipo, eu falando, meu pai falando, e aí acabou que, claro, uma hora a gente não aguenta esse monte de coisa, eu chamei a minha mãe pra vir a São Paulo e ir na terapia comigo, ir na endócrino comigo. Aí ela foi na endócrino comigo, ainda assim tava meio conturbado as coisas, não foi tão legal assim. A endócrino explicou bastante coisa. O tempo ajuda, como eu sempre falo, o tempo ajuda. Então foi passando, a gente foi conversando, até que teve um segundo momento, convidei minha mãe de novo pra vir na minha terapia com esse psicólogo que eu faço hoje. E ela aceitou vir e a gente foi, conversou. Já tava um movimento antes da terapia de que as coisas estavam encaminhando, tava conseguindo conversar. E aí a partir do momento da terapia a gente conseguiu explicar mais pra minha mãe como funcionava o entendimento, acho que melhorou. Existe um grupo no Facebook que chama Mães pela Diversidade, que esse grupo é um salvador, assim. Não é só para mães de pessoas trans, é para mães de pessoas que fazem parte da diversidade. Então, meu psicólogo indicou para minha mãe entrar nesse grupo, e esse grupo é muito legal, porque ele é composto por mães, claro, e elas se ajudam, tem representante nacional, tem representante regional, elas se ajudam sempre, e a partir do momento que você entra e você é mãe, elas vão acolher, é muito legal, vale muito a pena, e eu acho que esse grupo ajudou um pouco o entendimento da minha mãe, por mais que lá não tenha só pessoas, mães de pessoas trans, mas ajuda a ver que o caminho a seguir é assim, filho, não tem como não seguir esse caminho, infelizmente tem muita gente que é colocado pra fora de casa por conta disso, infelizmente tem. O melhor caminho é seguir apoiando o filho ou a filha, respeito, sem preconceito, esse é o melhor caminho. Infelizmente nem sempre é assim, mas enfim, esse grupo ajudou muito, e aí a partir daí as coisas começaram a melhorar, e a gente começou a conversar mais, eu fui explicando como funciona, o que a sociedade impõe que a gente seja, o que a gente não quer ser, por que a gente faz parte de minoria e por que a gente sofre preconceito, transfobia, e que não é uma coisa... Ninguém escolhe ser trans, a gente simplesmente é trans. A gente não escolhe, porque se fosse para escolher, eu tenho certeza que muita gente escolheria não sofrer preconceito, ser uma pessoa cis, ser uma pessoa hétero. A sociedade é opressora. A gente vive num mundo cheio de pessoas opressoras, por se acharem mais, porque
tem o órgão genital maior do que o outro, por se acharem que é mais bonito que a outra pessoa, por ter o olho azul, por ser cis, por ser hétero. Então, assim, a sociedade é complicada, é opressora. Como está hoje? Minha relação com a minha mãe é ótima. A minha relação com meu pai deu uma melhorada, mas a gente quase não se fala muito. Ainda tá meio complicado. Eu tenho um irmão, minha relação com ele também tá ok. Vários tios e tias que a relação tá ok. É basicamente isso. Então, assim, demora. Eu tô desde novembro até hoje nessa batalha, tentando explicar tudo, tentando entender tudo, e o melhor caminho é esse. É seguir junto, é apoiar. O vídeo de hoje é isso. E em breve eu quero fazer um vídeo com a minha mãe. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui nos comentários, que aí eu coloco nesse vídeo, porque a gente vai conversar um pouco, fazer umas perguntas e contar na visão dela também como foi e como está sendo a minha transição e esse processo todo. Então é isso, galera. Não deixe de dar aquele like, se inscreve no canal. Na página inicial do YouTube tem todas as minhas redes sociais. Me adicionem, vamos nos amar virtualmente. E tchau!